Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 3,12: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Oremos mais uma vez. Pai Santo, nós te suplicamos, ó Pai, nesse momento, que o Senhor venha a falar aos nossos corações por meio da Tua palavra, Deus. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Eu peço a Ti, ó Pai, que use a minha vida como instrumento. Que eu esteja aqui, ó Deus, como um arauto do Senhor, como mensageiro, ó Pai, que fala da Tua parte, ó Deus, que fala, ó Deus, não aquilo que vem da minha mente, mas aquilo, ó Pai, que seja oriundo tão somente da fidelidade à Tua palavra. Então peço a Ti que direcione a Tua palavra a cada coração aqui, ó Deus, presente, a Tua igreja aqui reunida, ó Pai. É o que eu clamo a Ti, no nome de Jesus. Amém. E nós vamos pensar hoje sobre a soberana vocação, essa vocação soberana, esse chamado soberano. E é interessante nós pensarmos nesse parágrafo, nesse texto que nós lemos, onde Paulo ele vai usar aqui uma figura, né, ou seja, uma metáfora de um atleta, de um corredor. E para que nós entendamos o que Paulo está querendo nos ensinar a partir desse texto, nós precisamos ter em mente que Paulo está vislumbrando, está fazendo essa metáfora de um atletismo. E ele está usando essa comparação de um atletismo com a vida cristã. Ele compara a vida cristã como se essa fosse uma corrida. Ele está se colocando aqui como um homem que tem os olhos abertos para ver o mundo ao seu redor e tirar ricas lições espirituais. Paulo ele gostava muito de fazer essas comparações de jogos olímpicos e de várias circunstâncias, de termos militares. Para quê? Para que as pessoas compreendessem os princípios espirituais que ele estava ali ilustrando, ou estava ali, de certa forma, ensinando. E para um atleta participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, eles precisavam primeiro ser um cidadão grego. Eles não podiam participar dos Jogos, eles não podiam se inscrever em alguma modalidade se eles não fossem cidadãos gregos. E ele não competia para ganhar a cidadania. Ele não competia para se tornar grego, mas por ser grego, por já ter essa cidadania, que ele entrava nos jogos, que ele começava a competir. Assim também, nós não corremos a carreira cristã para ganhar o céu. E é importante que nós tenhamos isso em mente. Nós não entramos na carreira cristã, nós não, como Paulo vai dizer lá no capítulo 2, nós não desenvolvemos a salvação no sentido de que, olha, nós vamos fazer essas coisas para ganhar o céu, como se o nosso prêmio fosse a salvação com base naquilo que nós fazemos na nossa caminhada. Não, mas porque nós já somos cidadãos do céu, nós iniciamos essa carreira, nós iniciamos essa corrida cristã. Pensarmos nesse mesmo princípio, ou seja, porque Deus nos salvou, Ele nos coloca nessa corrida cristã, nessa caminhada cristã. E aí, essa corrida cristã, essa corrida, essa caminhada que vai ser a nossa vida cristã, ela se inicia a partir do momento em que Deus nos salva e nos coloca nessa corrida. E esse texto ele nos fala sobre alguns elementos essenciais
essenciais para se ganhar a corrida e receber a recompensa. Então, nós precisamos pensar nisso, no que esse texto vai nos ensinar. Quais são os elementos essenciais para ganhar essa corrida que nós já iniciamos? E lembremos que essa corrida não é para que a gente ganhe a salvação, mas tem um prêmio específico, uma recompensa específica que Paulo vai nos dizer qual é essa recompensa. Então vejamos quais são os elementos essenciais para ganhar a corrida cristã. O primeiro elemento que nós temos está aí no verso 12 e 13. Vejamos qual é esse elemento. Diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O primeiro elemento essencial para ganhar essa corrida cristã é a insatisfação. O apóstolo Paulo, ele era um veterano e era um prisioneiro de Cristo Jesus. E ele afirma algo: não julgo havê-lo alcançado. Em matéria de progresso rumo à perfeição, Paulo é um irmão entre outros irmãos. Paulo ele não olha para si como alguém que está acima dos outros ou à frente dos outros. Não é porque Paulo era um líder, um apóstolo de Cristo Jesus, um dos maiores plantadores de igrejas daquela época, um grande líder do cristianismo, que ele deixa de ser um cristão que luta com os demais para alcançar o que Deus preparou para os seus filhos. Paulo não pensa o seguinte: olha, eu já cheguei no nível que aqui está ótimo, vou parar de buscar essa perfeição, buscar alcançar aquilo pelo qual fui chamado. Paulo não pensava dessa forma. Paulo participa de uma corrida, Paulo está nessa corrida como nós também estamos. Ainda que Paulo não tenha em suas mãos a faixa de campeão, e tampouco tenha também nas suas mãos a taça do título, ele deve continuar correndo. Paulo entendia que essa corrida era uma corrida que precisava ser perseverada e contínua. E ele precisava correr até que o prêmio seja atribuído, até que ele ganhasse o prêmio. Embora Paulo tenha sido um homem de Deus, um vaso útil, ou como ele usa lá em 2 Timóteo, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento importante, valioso na pregação do Evangelho e na plantação de igrejas, Paulo nunca ficou satisfeito com as vitórias espirituais. Paulo não foi aquele homem que disse: olha, eu já fiz muita coisa, agora eu vou descansar, agora eu vou parar. Não! A semelhança de Moisés, Paulo sempre queria mais. Moisés era aquela pessoa que sempre estava com uma espécie, para usar um termo aqui, como se Moisés estivesse com uma insatisfação santa, assim como Paulo. Ele não chegava a um ponto e disse: não, agora eu cheguei em outro patamar, e aqui eu estou satisfeito. Ou como, para usar um termo que popularizou há um tempo atrás, Paulo não pensava que, olha, eu sou um cristão acima da média, e por estar acima da média, então eu vou sossegar aqui. Não, ele sempre estava satisfeito, ele sempre queria mais. E esse é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã: é a insatisfação. Infelizmente, muitos cristãos hoje estão satisfeitos consigo mesmo, ao se compararem com aqueles que já estão meio que cambaleando, meio que tropeçando, ou aqueles que estão parados. Paulo ele não se compara com outros. Paulo ele se compara sempre com Cristo. Cristo é o padrão. E assim nós devemos ser. Uma das coisas que eu mais
escuto quando vou orientar alguém, ou quando vou encorajar alguma pessoa, e vai dizer: não, mas eu estou melhor do que. Aí aponta para outra pessoa. Diga: mas a outra pessoa não é o padrão. O padrão é quem? É Cristo. Olhe para Cristo. Se compare com Cristo. Porque certamente sempre que nós olharmos para Cristo, nós saberíamos que nós estamos aquém de que nós deveríamos ser. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso modelo. Então, olhando para Cristo, nós sempre teremos esse sentimento de insatisfação, de que nós precisamos mais, que nós precisamos conhecer mais, que nós precisamos ir além, que nós precisamos prosseguir e crescer nessa caminhada cristã. Paulo diz no verso 12: eu não cheguei à perfeição. Ele diz: ele não chegou a essa perfeição. Muito embora, ele vai dizer, muito embora seja perfeito, ou seja, essa expressão aqui, perfeito, não entenda como algo que não tem nenhum defeito, não. Mas essa expressão perfeito que Paulo vai utilizar aqui significa maduro na fé, ou amadurecido na fé. Tanto que a gente vai ver isso no verso 15, quando ele diz: todos, pois que somos maduros. Uma das características dessa maturidade, de ser maduro na fé, é termos a consciência da nossa própria imperfeição, das nossas próprias limitações, e queremos sempre progredir, sempre ir além na nossa caminhada cristã. O cristão maduro, ele faz uma autoavaliação honesta e se esforça para melhorar, se esforça para ir além. A luta contra o pecado ainda não terminou, pois essa perfeição da qual Paulo está falando não se alcança nesta vida. Essa perfeição que Paulo está falando não será alcançado nesta vida. Como nos fala isso? A Bíblia nos fala isso, que nós ainda não estamos como seremos quando Cristo voltar. A palavra perfeito no Novo Testamento, essa palavra, ela não é empregada apenas para uma perfeição absoluta, como por exemplo Cristo é perfeito, como Deus é perfeito, como um atributo de Deus. Mas também essa palavra, ela é usada para um certo tipo de perfeição, como por exemplo, ela significa algo que foi desenvolvido plenamente em contraposição que não foi desenvolvido. Como assim? Por exemplo, um homem maduro em comparação, em contraposição ao jovem. Ou seja, um homem maduro, ele já foi desenvolvido em muitas áreas, em muitos aspectos da vida. Ou seja, o Novo Testamento usa a palavra perfeição nesse sentido. Olha, esse aqui já é um homem perfeito, ele já foi desenvolvido nesse aspecto em relação ao jovem. Essa palavra também é usada para descrever o homem de mente madura em oposição a um principiante em algum estudo, em algum aspecto da vida. Ou seja, essa pessoa já é madura, ela já tem uma certa estrada em determinado assunto, em determinado conhecimento. Essa palavra também é usada quando se trata de oferendas. Quando se trata de oferendas, essa palavra é usada como algo semáforo e adequado para o sacrifício a Deus. Não quer dizer que o animal seja perfeito, mas ele olha ali, é algo que não tem nenhuma mácula visível. E quando aplicado a nós cristãos, frequentemente essa palavra vai designar aqueles que foram batizados como membros plenos da igreja, em oposição àqueles que ainda estão nessa fase de conhecerem a Deus. Então esse termo, perfeição, ele era muito usado pelos falsos mestres. Os falsos mestres gostavam de usar esse termo. Os judaizantes, eles se vangloriavam de sua perfeição. Eles diziam que eles eram perfeitos por causa de que eles eram circuncidados, ou porque eles professavam guardar a lei em sua inteireza, e eles se gloriavam disso. Eles se gloriavam da sua circuncisão. E eles diziam que eles eram perfeitos, e usando isso para tentar subjugar os demais.
cristãos. E Paulo, porém, ele vai de forma explícita aqui negar aquilo que eles afirmam ter obtido. Eles diziam: nós somos perfeitos. E Paulo vai dizer: não, vocês não são perfeitos, vocês não chegaram a isso. Isso não é perfeição. A perfeição não será alcançada aqui. E a presunção espiritual, irmãos, é um engano e um sinal de imaturidade espiritual. As pessoas que chamam para si essa arrogância espiritual de que não, eu sou um super crente, hoje estou no nível acima da média, eu sou um cristão acima da média, isso demonstra apenas uma coisa: que essa pessoa é espiritualmente imatura, que ela não entendeu qual o padrão que ela deve alcançar. Isso é tão perigoso, né, a gente ter esse tipo de arrogância espiritual. Se nós observarmos algumas das 7 igrejas da Ásia, na qual Jesus escreveu as cartas, a igreja de Sardes, ela julgava a si mesma como uma igreja viva. Ela olhava para si mesma e dizia: não, nós somos uma igreja viva, nós somos uma igreja que aos nossos olhos é bela. Mas quando Jesus avalia aquela igreja e escreve para aquela igreja, Jesus diz que aquela igreja estava morta. Ou seja, eles tinham uma avaliação de si mesmo equivocada. A igreja de Laodiceia se considerava uma igreja rica, uma igreja abastada. Mas Jesus, quando olha para aquela igreja, Jesus considera aquela igreja uma igreja pobre, uma igreja cega, e uma igreja que estava nua. Ou seja, aquela igreja, ela tinha um julgamento também errôneo acerca de si mesma. E isso deve nos fazer refletir acerca de como nós temos avaliado a nossa condição espiritual, como nós temos olhado para a nossa condição espiritual, como nós temos olhado para a nossa vida espiritual. Nós estamos satisfeitos ao ponto dessa, digamos assim, satisfação nos estagnar nessa caminhada cristã? Nós estamos satisfeitos a ponto de dizer o seguinte: olha, nessa corrida cristã, nessa corrida que eu estou satisfeito. Eu acho que é tempo de olhar para aquela árvore ali, sentar debaixo da árvore e descansar um pouco, porque eu estou muito à frente dos outros corredores. Então vou sentar e descansar um pouco. Será que nós estamos satisfeitos assim? Ou quando nós, a cada dia, quando nós abrimos os nossos olhos, nós pensamos e avaliamos, ou como diz o salmista no Salmo 4, que eu acho bem interessante, que ele diz que à noite ele deita a cabeça no travesseiro e começa a pensar acerca de como foi seu dia, daquilo que ele fez e de como ele pode melhorar. Será que nós fazemos esse exercício diariamente como o salmista no capítulo 4, verso 4? Ele diz, eu quero até ler esse salmo para vocês, Salmo 4. Quando ele diz o seguinte: tremam de medo e não pequem, consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Olha que interessante que ele está dizendo. Tremam de medo e não pequem, consulte no travesseiro o coração e sosseguem. Será que nós temos feito a cada noite, quando nós deitamos no travesseiro, essa avaliação? Será que nós temos olhado para a nossa vida, para o nosso dia e pensado o seguinte: não, eu preciso fazer mais, eu preciso dedicar mais tempo com Deus, eu preciso olhar
olhar mais para as minhas atitudes como cristão, eu preciso estar mais parecido com meu Senhor Cristo Jesus. Será que nós temos feito esse exercício? Essa insatisfação santa que vai nos impulsionar cada vez mais na nossa carreira de fé? O despertamento espiritual de uma igreja começa não pela soberba espiritual, mas pela humildade e reconhecimento de que ainda precisamos buscar mais a Deus. Como o salmista diz: assim como a costa anseia por água, meu coração anseia por ti, ó Deus. Então nós precisamos desenvolver isso. Acho que o grande desafio de um atleta de alta performance e talvez de um campeão, o grande desafio dele é ele não descuidar nesse seu treinamento perseverante. Certa vez eu ouvi um atleta dizer o seguinte: chegar no topo não é difícil, o difícil é permanecer lá. E isso é muito interessante, porque enquanto você está visando aquele local, você corre até chegar lá. Mas quando você chega no topo, o que ele está dizendo, há um risco de nós descuidarmos, e ao descuidar, outros que vão continuar perseverantes, eles vão passar-nos. Na caminhada cristã nós temos um alvo que é Cristo, e nós precisamos correr, estar sempre satisfeitos e correndo a caminhada cristã e não descuidar dela. Então, o primeiro elemento essencial para essa corrida cristã é estarmos insatisfeitos com essa insatisfação santa, certo? E o segundo elemento essencial é a dedicação. Olha o verso 13, a parte B: mas uma coisa faço. Isso aqui é importante. O apóstolo, ele tinha os olhos fixados na meta e não se desviava do seu objetivo. Paulo era um homem dedicado exclusivamente à causa do Evangelho. Ele não deixava se distrair por outros interesses. A mente de Paulo, ela estava também de forma exclusiva para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Marta, ela ficou distraída com muitas coisas. Marta estava ali, Jesus chegou à casa de Marta e Maria, e Marta estava ali fazendo muitas coisas, distraída com muitas coisas. E ela olha para sua irmã Maria, que está aos pés de Jesus, e aí ela diz: Senhor, olha que quanto estou atarefada, quantas coisas estou fazendo, pede para Maria me ajudar. E aí Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, está preocupada demais com muitas coisas. E Jesus diz: mas apenas uma te é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Há muitos crentes que dividem sua atenção por muitas coisas. São como a semente lançada no espinheiro, onde Jesus fala na parábola do semeador, que ficam divididos com tantas coisas que acabam sendo sufocados por isso. E há muitos concorrentes que vão sufocando a semente ali no meio do espinheiro e ela acaba não frutificando. O princípio ensinado por Paulo é que uma coisa faço. Isso tornou-se realidade para Paulo. É tão interessante isso, eu acho que eu já falei isso algumas vezes para vocês, algo que eu li e me fez pensar muito, de que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e ele concluiu o seguinte: 85% das coisas
10% das coisas que nós fazemos, alguém treinado pode executar por nós. Agora, 5% das coisas que nós fazemos, só nós podemos fazer. Existe 5% de tudo que você faz que só você pode fazer. E esses 5% que só você pode fazer, isso é o mais importante. Agora, a grande questão é que nós sempre nos ocupamos com os outros 95%. E o que é prioridade, nós negligenciamos, que são esses 5% que só você pode fazer por você. O que seria esses 5%? Só você pode ser mãe do seu filho. Só você pode ser esposa do seu marido. Só você pode ser marido da sua esposa. Só você pode ser filho dos seus pais. E só você pode se relacionar com o seu Deus. Eu não posso me relacionar com Deus pela tabela. Não existe salvação por tabela. Não existe essa de que, olha, eu tenho um relacionamento tão profundo com Deus que por causa disso, Deus, não, eu vou levar o Júnior e a família dele por tabela. Não é como eleição aqui no Brasil, que se o político for bem votado, ele arrasta um monte com ele. Não. Tem coisas que só você pode fazer. Mas nós nos ocupamos com tantas outras coisas que nós negligenciamos os 5% mais importantes. Por isso Jesus disse: basta apenas uma coisa que é necessária. Mas Marta estava preocupada com tantas outras coisas que certamente ela podia fazer depois. Mas Jesus, ela não teria ali o tempo todo. O mestre, ela não teria ali o tempo todo, porque ele estava sempre circulando, e ainda mais porque o ministério dele seria curto ali na terra. Mas ela estava tão ocupada que ela esqueceu de priorizar o que é mais importante. E Paulo está nos dizendo que nessa caminhada cristã, ele diz, apenas uma coisa faço. O que Paulo está nos ensinando é essa ideia do foco, da dedicação, de dedicarmos a uma atividade aquilo que é mais importante. E o resultado desse foco de Paulo, dessa dedicação de Paulo, de apenas uma coisa ele fazer, é que milhares e milhares de pessoas foram salvas e rendidas a Cristo Jesus por conta do ministério dele. Existe algo que Deus designou apenas para mim? Existe algo que Deus designou apenas para você? E isso que Deus designou para você, isso é a sua prioridade. Isso você precisa se dedicar. Isso você precisa fazer. E esse conceito de dedicação e foco em nossos dias está cada vez mais difícil. Nós vivemos numa sociedade e numa geração tão frenética, as coisas acontecem tão rápido, que a gente perdeu o hábito de fazer uma coisa por vez. Eu ficava admirado quando eu via alguns adolescentes que, ao mesmo tempo que eles faziam uma atividade de casa, eles estavam assistindo a um vídeo e ouvindo uma música e conversando com a mãe. Eu disse, como que ele consegue? E hoje, muitas vezes eu pego na necessidade, se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que fazer outra ao mesmo tempo, porque a gente tem a sensação de quê? De que nós estamos perdendo tempo. Então eu tenho que, ao mesmo tempo que eu vou, por exemplo, lavar a louça, já coloco a pregação, mas eu já quero fazer outra coisa ao mesmo tempo, eu já quero fazer outra, a gente quer fazer 3, muitas coisas ao mesmo tempo. Sabe o que acontece? Que no final do dia, a gente fez muito, mas ao mesmo tempo a gente não fez nada. Eu estava percebendo isso, que ao mesmo tempo que eu tenho ouvido, feito muitas coisas ao mesmo tempo, ouvido muitas pregações, visto várias coisas simultaneamente, quando chega no final do dia a gente não reteve nada, porque faltou um pouco de dedicação.
dedicação, principalmente naquilo que é prioridade para nós. Temos um tempo precioso com Deus, temos um tempo precioso com os nossos familiares, temos um tempo precioso com os nossos irmãos. E sabe uma coisa, irmãos? Dedicar tempo a isso não é perda de tempo, é investimento. É investimento quando nós sabemos que a nossa vida e as nossas ações, elas sempre vão redundar na eternidade, em algo, um tesouro que não é consumido por ouro, ou consumido por ferrugem, não é consumido por traça, mas é algo que vai para a eternidade. Então, um outro elemento essencial é a dedicação ou o foco. Mas Paulo prossegue ainda no verso 13, nos dizendo outro elemento essencial, que é a direção. Olha o que ele diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Quem corre uma competição e fica olhando para trás, fica olhando por cima do ombro, a fim de calcular a distância que já percorreu, ou olhar onde estão os concorrentes, certamente essa pessoa ela corre o risco de ou tropeçar ou de perder de vista a meta, a chegada. O cristão ele não pode ficar ou ser, de certa forma, distraído pelas preocupações quando ao passado. Olha o que ele diz: esquecendo das coisas que ficaram para trás. Nós não podemos ter a nossa vida presa ao nosso passado. E o grande problema hoje, nos nossos dias, é porque muito do que nós sofremos, nós sofremos por conta de seja de culpa do passado, seja por conta de algo que aconteceu lá atrás e que a gente não consegue se desvencilhar daquilo. Nós vivemos, e esse é o grande desafio, porque quem vive muito no passado, ele é acometido pela mágoa, pelo remorso, pela culpa. O outro problema é quem vive olhando demais para o futuro. E quem vive com a mente no futuro, aí vai ser o capítulo 4, que a gente vai trabalhar a questão da ansiedade, da preocupação, de tudo que é decorrente de quem vive no futuro ou vive no passado. Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós precisamos, nessa corrida cristã, nós precisamos ter a direção correta, o equilíbrio correto, tanto quanto ao nosso passado, quanto ao nosso futuro. É entender que o nosso passado, ele foi conduzido pela providência de Deus, como Paulo nos ensina em Filipenses 1,12, que todas as coisas que aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho. Já pensou, irmão, se Paulo não esquecesse do passado, a sua vida seria complicadíssima. Paulo vai dizer lá em Timóteo 1:12-17, o quanto a forma como ele viveu no passado, o quanto isso pesava para ele, porque ele foi perseguidor do Evangelho, ele se colocava como principal dos pecadores. Por conta disso, se Paulo não abandonasse os pretensos méritos do passado, como ele vai dizer do versículo 1 ao 11, como nós vimos na semana passada, ele não descansaria na graça de Deus. Olha o que ele diz no verso 7: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo consegue olhar para o seu passado e colocar o passado no lugar que ele deve ficar, que é na prateleira de aprendizado, que vai nos levar onde? A maturidade. E é isso que Paulo está dizendo: olhando para as coisas que ficam para trás, deixando as coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Então ele aprende com o passado, ele aprende com a história, ele consegue lidar agora com esse sentimento de culpa. Por quê? Porque ele sabe que ele foi perdoado em Cristo Jesus, ele sabe que o passado hoje para ele é uma lição de aprendizado, e aí consegue olhar para o foco. O corredor que olha para trás, ele perde a velocidade, ele perde a direção e com certeza ele vai perder a corrida. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Diz o texto da Escritura que aquele que olha para trás, ele não é apto para o reino de Deus.
olhar para trás com saudosismo do passado é muito perigoso. E uma das coisas que eu sempre achei curioso nos testemunhos de conversão é que quando as pessoas iam contar isso, hoje a gente perdeu mais esse hábito de contar o testemunho de como nós chegamos a Cristo, mas antigamente isso era mais comum. E uma das coisas que me chamava a atenção é que a pessoa começava a falar do passado, mas ela falava com um saudosismo da vida que ela tinha, né, da vida pregressa, muitas vezes que ela tinha, e aí quando começa a falar com saudosismo, e sabe assim, parece que estava revivendo todas aquelas situações pecaminosas, e sabe, com saudade daquilo. Aí ela chega num ponto da história que diz assim: mas eu conheci Jesus. Aí ficava assim, aí assim, por mais que ela dissesse, a minha vida mudou, a linguagem não falada, a linguagem corporal dela, parece que ela, olha, meu passado era tão bom, agora eu conheci Jesus, minha vida ficou triste. Quando Paulo faz o oposto, eu olho para o passado e eu me envergonho dele, mas agora quando eu olho para o meu passado, por causa de Cristo, eu considero tudo isso como perda. Cristo é mais importante. Meu passado agora não me faz falta, porque agora eu tenho o que é mais importante, eu tenho Cristo. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. E se olhar para o passado com esse saudosismo é perigoso, porque lembre da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para o passado, ela olhou para Sodoma, olhou para Gomorra, e ela virou estátua de sal. O povo de Israel, por influência ali de 10 espias incrédulos, eles quiseram voltar. O povo quis voltar para o Egito, e aí ele pereceu no deserto. O povo olhava para o Egito diante das adversidades e dizia: lá nós tínhamos churrasco todo dia. Eles até esqueciam que eles eram escravos, que eles apanhavam. Eles esqueciam até das coisas ruins, porque eles estavam pensando, sendo influenciados a pensar só da carne que eles comiam e do que eles tinham lá. Olharmos para o passado com saudosismo é muito perigoso. José do Egito, ele foi maltratado pelos seus irmãos, mas ele não guardou ressentimento. Antes, quando nasceu o filho primogênito de José deu o nome desse filho de Manassés, que significa perdão. José não olha para o seu passado com ressentimento, mas ele aprende, ele sabe que o Senhor conduziu toda a sua história. Mas o quarto elemento essencial para a caminhada cristã está no verso 14 aí, que é a determinação. Vejamos o que diz o texto: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O verbo usado aqui no versículo 12, ele traz a ideia de um esforço intenso. Quando ele diz prossigo, ele traz a ideia de algo que ele está fazendo um esforço muito grande. Os gregos costumavam usar esse termo para descrever um caçador perseguindo avidamente a sua presa. Para um caçador que estava ali correndo e despendendo muita energia para conseguir a sua presa. O indivíduo ele não se torna um atleta vencedor apenas ouvindo palestras, apenas lendo livros ou torcendo em jogos. Antes, o atleta bem-sucedido, ele bem-sucedido no jogo, ele se mostra determinado a vencer. Antigamente, Paulo perseguia os crentes, ele era um perseguidor da igreja. Agora, ele persegue como um caçador aqui vai perseguir a sua presa. Paulo persegue o que? A vocação de uma vida em Cristo. Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. É muito interessante que eu estava vendo quando a gente pensa nessa ideia de dedicação, quando a gente pensa nesse conceito de determinação, estava vendo uma entrevista do goleiro Rogério Ceni, e as pessoas perguntaram para ele qual é o segredo dele
fazer como goleiro, fazer tantos gols de faltas e entrar para a história como um dos goleiros artilheiros do mundo. E o Rogério Ceni disse o seguinte: olha, o segredo é que depois que terminava o treino, eu batia em média 200 faltas e ficava lá, todo mundo ia embora, ficava lá treinando, determinação, e continuou assim até o treinador confiar nele e dar a primeira oportunidade. E quando ele foi bater, ele foi lá na terceira chance que ele teve e fez o seu primeiro gol. E desde então continuou batendo falta. Mas desde então continuou treinando e treinando e treinando. E aí as pessoas perguntaram para ele, agora quando ele assumiu o Flamengo, por que a gente não vê mais gols de falta hoje em dia? Outras palavras ele falou de uma maneira simples: falta treino, falta determinação. Ele contou a história dele. Ou seja, eu treinava, ele não quis dizer que faltava determinação dos jogadores, mas ele disse: eu treinava muitas vezes. Ninguém vai se tornar um atleta de alta performance apenas vendo como alguém faz. Você precisa repetir. Na caminhada cristã, quando nós pensamos nessa metáfora que Paulo está usando, de perseguir, de caminhar, de ir com a vez, é pensar o seguinte, que o nosso contato com a palavra, ele precisa ser também constante, diário. Nós não vamos, assim, na primeira vez que nós chegamos no texto bíblico, para tentar entender, para tentar ler, é difícil. Assim como as primeiras tentativas, talvez, de acertar um gol de falta, também é difícil. Assim como as primeiras semanas de um exercício, ou de um esporte que você vai realizar, você vai ficar todo dolorido, é difícil. Mas aí com a prática, a cada dia, contato com a palavra, você vai perceber que o entendimento, que a extração das verdades bíblicas, isso vai se tornar mais fácil. Por quê? Porque você vai continuar perseverante nessa determinação de buscar a conhecer a Deus a partir da palavra. A oração muitas vezes pode parecer trabalhoso e difícil para você sentar ali e passar 5, 10, 15 minutos orando, mas à medida que você vai investindo tempo com Deus, você vai perceber que isso vai ficar cada vez mais natural, cada vez mais fácil, por assim dizer, de desenvolver. E Paulo diz que ele prossegue para o alvo. Essa palavra alvo é encontrada somente aqui nas cartas paulinas. Paulo só usa essa palavra uma vez e só usa aqui. Ela significa aqui aquela fita, sabe que quando os atletas corredores vão passando, eles cruzam aquela fita? Então significa isso. No final da pista da corrida vem aquela pista, aquela fita. E o Paulo está dizendo que o olhar dele está lá. O olhar dele está naquele alvo, está naquela fita. Ou seja, embora Paulo esteja nessa corrida aqui de forma voluntária, ele empenha toda a sua força, toda a sua energia. Ele não está aqui, ele não é instigado, não é como se tivesse alguém aqui atrás de Paulo, como muitas vezes o boiadeiro faz ali, vai tocando o gado, vai, corre Paulo. Não, ele emprega toda a sua força, não com ordens, não com alguém forçando ele a fazer, mas ele é atraído pelo alvo. É como se o prêmio dessa soberana vocação, esse prêmio que Paulo está falando, esse prêmio atraísse. E assim é o cristão. Paulo era um homem determinado que fazia. Antes de conhecer a Cristo, ele perseguia a igreja, ele perseguia Cristo. Mas agora ele continua avançando e perseguindo o prêmio da soberana vocação. E aí, quando nós olhamos para esse princípio, precisamos também pensar como tem sido a nossa busca, como tem sido a nossa determinação na caminhada cristã.
Eu tenho certeza que se os crentes tivessem a mesma determinação para lutar pela igreja e pelo reino, quanto tem muitas vezes pelo seu estudo, trabalho, esporte, dinheiro, com certeza haveria um impacto enorme no mundo com relação ao Evangelho. Mas precisamos responder uma pergunta: por que Paulo busca por tanta determinação? O versículo nos diz aqui, dizendo: para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É isso que Paulo está buscando. No final da corrida, o vencedor era convocado da pista do estádio a comparecer diante de um banco ali de um juiz, a fim de receber o prêmio. Então, terminava a corrida, o vencedor era convocado e ele ia diante do juiz, e diante daquele juiz, o prêmio, ele ia receber ali uma coroa de louros, né, que seria para nós hoje como se fosse uma medalha. Ele receberia ali aquele prêmio, e aí ele teria algumas regalias, né, também, por causa de ser vencedor. Ele recebia uma quantia em dinheiro, e também ele participava ali digamos assim, das festas da primeira classe ali dos gregos, e ele tinha alguma certa regalia. Mas na corrida terrena, mesmo com todos aqueles prêmios, aquelas regalias que eles tinham, esse prêmio é algo perecível, é algo que acaba com o tempo. Mas quando nós pensamos na corrida celestial, Paulo vai dizer na 1 Coríntios 9 que esse prêmio é imperecível, é um prêmio que não acaba. E os cristãos são vencedores desses prêmios, como Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 4. Paulo não corre por causa da prosperidade, da saúde, da fama. A sua ardente aspiração nessa corrida é Cristo, é correr a caminhada da fé e saber que lá no final o prêmio é Cristo. E por incrível que pareça, irmãos, quando nós pensamos nesse conceito de prêmio, daquilo que nos aguarda na eternidade, às vezes entristece o coração de alguns cristãos em descobrir que quando ele cruzar essa linha de chegada, lá no final, o que ele espera não é uma mansão de ouro, não é uma coroa cheia de pedras preciosas, mas o prêmio é Cristo. E as pessoas já murcham: mas eu queria uma mansão de ouro, eu queria ostentar lá no céu. E agora? Irmãos, o nosso prêmio e a nossa alegria deve ser, ao cruzar a linha de chegada, saber que quem nos espera lá é o nosso Senhor, é Cristo. E não existe prêmio mais valioso do que esse. Mas o último, para encerrarmos, o último elemento essencial para vencermos essa corrida cristã é a disciplina. Olha o que Paulo diz no verso 15 e 16: todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse mesmo modo de pensar, e se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo conclui o pensamento falando essas palavras. Paulo não está dizendo aqui que a concordância ou a discordância com relação ao seu ensino seria um assunto diferente. Paulo está dizendo aqui que, olha, depende de vocês pensam de caminho, não. Paulo não está dizendo também que aqueles que discutiam o seu ensino teriam direito às suas próprias opiniões. Paulo continua usando a mesma metáfora da corrida. A palavra que andemos é um termo militar que significa permanecer na linha. Ou seja, quando ele vai dizer, seja como for, permaneçamos na linha. Não basta correr com disposição em vencer a corrida. O corredor também deve obedecer às regras. Nos jogos gregos, os juízes eram extremamente rígidos com respeito aos regulamentos e aos atletas, e o atleta que cometesse qualquer infração, ele era desqualificado. Havia uma rigidez com relação às regras.
é importante destacar que, por exemplo, um atleta, quando ele desobedecia as regras, ele não perdia a sua cidadania, porque para competir jogos ele precisava ser grego, ele não perdia a cidadania, ele apenas desonrava a sua cidadania. Quando ele desobedecia a regra, ele estava envergonhando o seu povo. E ele também perdia, o que ele perdia, além de desonrar o povo, ele perdia o privilégio de participar e de ganhar um prêmio, ou seja, ele estava eliminado. Em Filipenses 3, 15 e 16, nesses dois versos, Paulo enfatiza a importância de os cristãos lembrarem as regras espirituais que se encontram na palavra de Deus. Não é tipo assim, agora eu comecei a caminhar cristão, eu vou fazer as minhas próprias regras para que eu ganhe o jogo. Não funciona assim. Paulo diz, a palavra nos dá essas regras. Mais tarde o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo um princípio semelhante a esse, quando em 2 Timóteo 2,5 ele diz, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, se não fizer de acordo com as regras. Um dia todo cristão vai estar diante do tribunal de Cristo. Romanos 14, do 10 ao 12 nos fala isso. O termo utilizado para tribunal é também o mesmo termo que é usado para descrever o lugar onde juízes olímpicos entregavam o prêmio, ou seja, nós vamos comparecer diante do nosso Deus no grande tribunal, onde Ele vai nos galardoar, nos dar o prêmio. Se nos disciplinarmos a obedecer às regras, receberemos o prêmio. A questão aqui não é de condenação e salvação. A palavra diz que após a morte segue-se o juízo. Então, depois que morrermos, foi decretado. Mas todos nós compareceremos, inclusive os que estão diante desse tribunal. Aí já não é para a salvação, mas é um tribunal para que seja que onde Deus vai avaliar as nossas obras e nos galardoar por elas. Cada atleta vai ser julgado pelo júri. E um dia nós vamos comparecer nesse tribunal para sermos julgados pelo nosso Senhor. Eu não sei quantos de vocês lembram de um atleta, de um corredor chamado Ben Johnson. Ele, na Olimpíada de Barcelona, ele perdeu a medalha de ouro na corrida de 100 metros, depois de constatar que ele tinha violado as regras. E foi uma vergonha. Ele foi exposto em todos os jornais e ele teve que devolver a medalha e teve que perder a posição. Isso de fato é algo vergonhoso. Por isso é necessário que haja disciplina também nessa corrida cristã. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a corrida, mas que não chegaram ao fim por não levarem as regras de Deus a sério. Lembrarmos de Demas, começou bem, foi um grande cooperador de Paulo, mas a Bíblia diz que por amar o presente século, Demas abandonou a fé e abandonou o ministério de Paulo. Nós devemos correr sem carregar pesos inúteis do pecado, olhando firmemente para Jesus, como o autor de Hebreus nos diz. Eu quero concluir lendo com você o texto de Hebreus, capítulo 12. Onde o texto nos diz, verso 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores
lutadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Para que nós sejamos vitoriosos nessa corrida da fé, nós precisamos ter os nossos olhos bem fixados no nosso Senhor Jesus. Amém?